Boa noite a todos, bem-vindos de volta agora para a nossa mesa conclusiva. Então, foi uma longa, proveitosa, um pouco cansativa semana, com muitas comunicações, e nós convidamos para encerrar então o evento a professora Ana Teresa Fabres. Quando eu fiquei sabendo qual era o tema escolhido para o evento, imediatamente me veio em mente o livro O Desafio do Olhar. Me pareceu extremamente justo que a gente tivesse a Ana Teresa aqui conosco para encerrar esse evento. A professora Ana Teresa é professora titular aposentada de História da Arte da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ela é autora de diversas publicações sobre arte moderna e também contemporânea. Dentre elas, vale a pena lembrar Identidades Virtuais, uma leitura do retrato fotográfico, de 2004, Fotografia Arredora, de 2009, O Desafio do Olhar, que eu acabei de mencionar, Fotografia e Artes Visuais no Período das Vanguardas Históricas, a Fotografia e a Crise da Modernidade, Fotografia com a sua publicação também em espanhol, Fotografia e Artes Visuais. E, no momento, ela está realizando uma pesquisa sobre as relações entre fotografia e artes visuais no período das novas figurações, notablemente a década de 1960. Imagino que seja em torno disso, sobre esse assunto que ela vai falar conosco hoje. Agradeço, então, a presença da professora Ana Teresa e passo a palavra para ela. Bem, eu agradeço o convite feito para participar desse encontro, e realmente o que eu vou apresentar agora está dentro da pesquisa que eu estou fazendo nesse momento, que é realmente sobre as relações entre fotografias e artes visuais, nesse momento, no período da pop art. Só que nesse trabalho eu vou me afastar um pouco só da questão fotográfica para avaliar outros elementos, porque eu vou ter como eixo de análise uma única obra de James Rosenquist, o F-111. Bom, a ideia de que a pop art é uma celebração monolítica da cultura de consumo é posta em xeque, um pouco mais de luz, por Bradford Collins, que lembra que diversos artistas, dentre os quais James Rosenquist, usaram imagens da comunicação de massa para defender movimentos progressistas da década de 1960. O autor lembra que quando John Kennedy assume a presidência em janeiro de 1961, o país estava ainda sob a égide do conformismo do segundo pós-guerra. Programas como Father Knows Best e The Adventures of Otzi and Harriet dominavam a programação televisiva e continuavam a ditar padrões de comportamento para toda a sociedade. De acordo com a programação televisiva, o país era branco, convencional, tranquilo e morava nos bairros residenciais afluentes, os chamados subúrbios, Por trás dessa fachada, porém, estavam começando a se formar as forças da mudança, principalmente entre os negros, as mulheres e os homossexuais, descontentes com suas vidas quase sem perspectivas e frustrados com os padrões sociais repressivos. Abrindo um parêntese na exposição de Collins, é necessário lembrar que seu diagnóstico se aplica a The Adventures of Otzi and Harriet, transmitido entre outubro de 1952 e setembro de 1966, mas não a Father Knows Best, que sai do ar em maio de 1960. Isso não significa deixar de reconhecer que a primeira série, que recebe no Brasil o título de Papai Sabe Tudo, pelo que eu vi na internet, parece que ainda está circulando em algum canal brasileiro, baseava-se numa representação idealizada da vida familiar por meio de dois personagens centrais, um vendedor de seguros simpático e sabichão e a esposa que o ajuda a educar os 3 filhos. Típica representante dos valores da década de 50, a série, que estreia em outubro de 1954, não sofre, no entanto, o embate com a nova mentalidade que estava sendo gestada no país, como ocorrerá com The Adventures of Otzi and Harriet. Protagonizado pelo diretor de orquestra Otzi Nelson, pela esposa Harriet e pelos 2 filhos do casal,
O sitcom caracterizava-se pelo realismo com que eram abordados os problemas diários de uma típica família norte-americana. A realização não consegue, porém, sobreviver ao advento de novos valores e ideais, e sua representação idealizada da vida familiar acaba sendo considerada datada, o que gera seu cancelamento. Quais eram esses novos valores e ideais? Collins destaca, em primeiro lugar, a oposição crescente contra a guerra do Vietnã, que toma corpo em meados da década de 1960. Iniciado durante o governo de Dwight Eisenhower, o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnã se intensifica nas presidências de John Kennedy, Lyndon Johnson e Richard Nixon. Esse último tenta articular um programa para sair da guerra em volta de dois eixos: paz com honra e vietnamização do conflito, isto é, os Estados Unidos sairiam da guerra, só dariam suporte ao Vietnã do Sul para continuar sua luta. A população que, num primeiro momento, apoiava a guerra, em nome da defesa da liberdade e da democracia, começa a assumir uma atitude crítica diante do número crescente de baixas norte-americanas e da divulgação das atrocidades cometidas pelos militares do país, que incluíam bombardeios indiscriminados, uso de napalm e de outros agentes químicos, criação de aldeias estratégicas, campos de concentração na realidade e massacres de civis. O movimento antibélico começa a constituir-se em 1963, de maneira tímida, nos campi de algumas universidades. O início dos chamados bombardeios a tapete contra o Vietnã do Norte, promovido pelo governo Johnson desde fevereiro de 1965, provoca demonstrações em Nova York, Minneapolis, Berkeley e outros campi, podendo ser destacada a marcha sobre Washington, organizada pela Associação Estudantes para uma Sociedade Democrática, que reúne cerca de 20.000 pessoas em 17 de abril. A convenção do Partido Republicano, sediada em Chicago entre 26 e 29 de agosto de 1968, provoca um protesto na cidade no dia 10, esse que nós estamos vendo, além de ser acompanhada de manifestações no momento em que Nixon é escolhido candidato para a eleição presidencial daquele ano. O repúdio do conflito e a manifestação da descrença na possibilidade de uma vitória estadunidense atingem o apogeu em 15 de novembro de 1969, quando a Marcha contra a Morte leva a Washington mais de 500.000 pessoas. O segundo acontecimento destacado por Collins é o interesse pelos direitos femininos, manifestado pelo governo Kennedy, que cria, em 14 de dezembro de 1961, a Comissão Presidencial sobre o Status das Mulheres. O relatório final, apresentado em 11 de outubro de 1963, reconhecia a discriminação sofrida pelas mulheres em termos de emprego e recomendava, entre outras medidas, iguais oportunidades e a instituição da licença maternidade remunerada. A frustração com a demora em implementar as medidas sugeridas pela comissão leva à fundação da Organização Nacional de Mulheres em outubro de 1966. Uma de suas fundadoras, Betty Friedan, havia publicado em 1963 o livro Mística Feminina, depois eu vou voltar a esse livro, no qual denunciava o confinamento da mulher ao papel de dona de casa, fonte de frustração e de distúrbios psicológicos que abarcavam tanto sintomas depressivos quanto a compulsão ao consumo, esteio do chamado modo de vida americano. Dentre as campanhas empreendidas pela organização, destaca-se aquela para convencer as universidades exclusivamente masculinas a admitir mulheres nos cursos de graduação. Para comemorar a abertura da Universidade Yale à admissão de mulheres, setembro de 1969, um grupo de estudantes e ex-alunos encomenda um monumento a Claes Oldenburg. Este concebe, no mesmo ano, batom,
ascendendo sobre esteiras de caterpillar, em que o objeto fálico inflável expressa, segundo Collins, a nova união dos sexos, enquanto sua colocação na plataforma de um tanque celebrava obliquamente o feminismo militante responsável pela mudança política. Bom, além dessa análise, Collins detecta outro significado na obra de Oldenburg. Ela seria igualmente uma contribuição ao movimento contrário ao conflito do Vietnã, na qualidade de arma fálica. O monumento, segundo Collins, encarnava o slogan "Faça amor, não faça guerra". Era o famoso slogan do final da década de 60 e, sobretudo, do movimento hippie. Essa leitura da obra encontraria apoio em sua colocação original, sem a permissão da administração da universidade. A obra foi colocada, num primeiro momento, em frente ao monumento dedicado à Primeira Guerra Mundial. E, na cornija, a gente consegue ler os nomes das várias batalhas da frente francesa do conflito. Então, isso seria uma maneira de unir dois tipos de conflito. Bom, é nesse clima... Bom, isso é uma gambiarra que foi feita para vocês terem uma ideia do painel, porque que eu vou analisar, porque é difícil encontrar uma fotografia única, que ele é muito grande. É nesse clima marcado por fortes tensões sociais e políticas que o F-111, entre 1964 e 1965, composto de 51 sessões que lidam com os temas da violência militar e da prosperidade da classe média, o gigantesco painel é visto por Julia Blaut como uma tomada de posição crítica do pintor, que explora nele a coexistência de nacionalismo, valores familiares e cultura de consumo próprios da visão conservadora de uma revista como Life. Para respaldar sua hipótese, a autora propõe uma comparação com o trabalho editorial da revista, a partir de um exemplo pontual. Na edição publicada em 15 de julho de 1946, os leitores eram confrontados com duas imagens absolutamente díspares. De um lado, havia uma fotoreportagem dedicada a um teste atômico no atol de Bikini. E de outro, havia o reclame de uma garota sorridente chupando um sorvete. Dois assuntos absolutamente em rota de colisão, mas que faziam parte da ideologia da revista, que, na verdade, a gente poderia dizer que era um grande catálogo de vendas, no qual, de vez em quando, aparecia um artigo. Ao contrário de ser uma revista que trazia artigos e algumas publicidades, ao contrário, o Life é um grande catálogo de vendas e, de vez em quando, aparece um artigo, para romper o fluxo das imagens. Bom, atravessada pela fuselagem de um bombardeiro F-111, a composição caracteriza-se pela justaposição de imagens de diferentes naturezas a essa estrutura básica. Um papel de parede com motivos florais, que deveriam sugerir uma atmosfera pesada e repleta de radioatividade. Uma barreira, um bolo de claras cortado ao meio, símbolo do silo que abrigava os mísseis, um gigantesco pneu para neve, alusivo ao complexo militar industrial que estava sustentando a guerra do Vietnã, lâmpadas em cores suaves que evocavam, ao mesmo tempo, ovos de Páscoa e bombas caindo. Todos esses significados são dados pelo artista numa entrevista de 2009. Além disso, há uma garota loira sorridente debaixo de um secador de cabelos, posicionada contra um fundo verde que representava uma grama radioativa, um guarda-sol sobreposto a um cogumelo atômico, um mergulhador e uma grande massa de espaguetes e molho de tomate, na qual também se veem alguns filamentos prateados. Bom, aos significados já enunciados, devem ser acrescentados outros para compreender o alcance da composição.
Sempre de acordo com o artista, a menina debaixo do secador era uma metáfora do capacete do piloto do jato. A garotinha era, de fato, o piloto do avião, assim como a classe média era a força viva por trás do avião. Representante da força propulsora do mercado, que constrói armas de guerra, ela é a motivação e a beneficiária desse modo de vida, que garante que todos tenham essas coisas: a casa no subúrbio, a TV, a lavadora, a secadora, o gramado no quintal. O guarda-sol com o cogumelo atômico e o mergulhador mantêm uma relação estreita entre si. O pintor lembra que um resort de Utah oferecia como atrativo a visão de testes nucleares. As pessoas sentavam debaixo de guarda-sóis para ver as nuvens em forma de cogumelo no deserto. O mal elas sabiam que estavam se submetendo à radiação atômica, né? Nesse contexto, o mergulhador representa o grande trago de ar consumido por uma explosão nuclear. A metáfora das bolhas está, pois, relacionada com a bomba portadora de morte. Os espaguetes, por fim, remetem à artilharia antiaérea, quando vermelhos, e à radioatividade, quando prateados. Esse significado complexo e articulado nem sempre é destacado pela crítica. Henry Geldzahler, que detecta na figura do avião o símbolo do complexo industrial militar da nossa época, um tema paranoico digno de Dalí, atenua o significado bélico do painel a partir das presenças do bolo, do guarda-sol e da garota sob o secador. A questão do espectro do surrealismo que ronda a obra de Rosenquist é também abordada pelo crítico a partir da ideia de que existe uma diferença fundamental entre a poética francesa e a do pintor norte-americano. Na pintura surrealista, os objetos e as imagens existem num espaço que vai além de uma hipotética janela. Herdeiro de Jackson Pollock, Rosenquist pode afirmar que suas imagens são tão maiores em relação à moldura do quadro que, a princípio, são invisíveis. Sua intenção não é pintar de maneira heróica, e sim produzir equivalentes visuais da extravagância física de nossa economia, que ele chama economia do excesso. Em vez de ler os elementos visuais transferidos de seu lugar de origem para outro, construído pelo artista, como uma narrativa, a qual pode ser sobreposta uma moral, Geldzahler prefere pensar que ele transforma o reconhecível em abstração a partir de algumas operações, isolando e ampliando os detalhes até a escala de primeiros planos de cinemascope e deslocando o familiar, que coloca num novo contexto. No caso de F-111, essa observação aplica-se particularmente aos espaguetes, que tem como referência tanto a pintura abstrata da década de 50, quanto o cartaz publicitário do qual deriva. Na verdade, o motivo do espaguete já havia sido usado por Rosenquist num quadro anterior, A Música Meu Ford, e ao falar desse quadro, ele pensa assim num campo de cor do informalismo norte-americano. Quer dizer, você poderia pensar nesses termos. O primeiro proprietário da obra, Robert Scull, considera, ao contrário, que o painel é um comentário sobre o próprio tempo. F-111 faz isso de maneira convincente. Apresenta a essência da relação dos Estados Unidos com o mundo, mostrando a equação da boa vida na paz, com seus luxos e aspirações, e nosso envolvimento com a potencialidade da guerra instantânea e da aniquilação final. Considero o quadro um marco na literatura visual e naquele que é provavelmente o maior tema da arte, a luta entre vida e morte. Ele fala com toda a humanidade, empregando a linguagem simples do homem comum e não os signos secretos do especialista. Nem todas as fontes visuais utilizadas pelo artista foram identificadas pela historiografia. Em todo caso, sabe-se que a imagem do secador de cabelos foi derivada de um anúncio da Coca-Cola, publicado na última capa da Life, de 12 de fevereiro de 1965, e que a dos espaguetes proveio de um reclame da mesma revista
divulgado em 18 de setembro de 1950. Só um parênteses, eu gostaria de lembrar que, na verdade, no começo da década de 60, a revista Life é a grande fornecedora de imagens para o artista. Ele retira quase uma boa parte do repertório que ele transpõe para as suas telas de publicidades dessa revista, que ele escolhe no período entre 45 e 60, 60 e poucos, para criar uma espécie de decalagem entre o momento presente, a década de 60, e o imediato após-guerra. E, ao mesmo tempo, para mostrar como a mentalidade que estava imperando naquele momento nos Estados Unidos vinha do segundo pós-guerra. Realmente era um produto do segundo pós-guerra. O artista, em seu processo de criação, usava muito colagens, e nas quais ele vai fazendo diferentes experiências, né? Então, aqui são algumas dessas colagens que nós estamos vendo, e então a ideia do bombardeio de um lado e do outro do campo radioativo. A menina, nos dizeres de Rosenquist, era uma modelo infantil. Uma das colagens preparatórias permite afirmar que sua fonte foi um anúncio publicitário gráfico em preto e branco, que dava a ver uma menina em primeiro plano e um grupo de adultos no fundo, descansando debaixo de um guarda-sol. Michael Lobel propõe duas hipóteses para a fonte do avião. O pintor poderia ter derivado a imagem da imprensa por ocasião do primeiro teste do voo realizado em 21 de dezembro de 1964, ou do press release da General Dynamics, fabricante da aeronave. O autor dá preferência à segunda hipótese a partir de uma evidência visual. A posição do piloto na cabine divulgada no press release corresponderia exatamente à registrada em inúmeras colagens preliminares. As duas hipóteses podem coexistir, já que Rosenquist lembra ter visto uma foto do avião em fins de 1964 e ter conseguido imagens suplementares logo em seguida. A origem da obra, no entanto, não se esgota nessas fontes impressas. Ao visitar os pais em Dallas, o pintor havia visto no parque de diversões Six Flags a carcaça enferrujada de um bombardeiro B-36, modelo que não chegou a ser usado e que se tornou rapidamente obsoleto. A pergunta sobre a função do artefato não usado, feita naquele momento, volta a ecoar em sua mente quando começa a trabalhar no painel. Ao afirmar que o dinheiro investido em armas de guerra obsoletas poderia ter sido aplicado em saúde e obras públicas, o artista levanta a questão da responsabilidade ética. Ele diz textualmente: estávamos pagando impostos para o que parecia ser um avião de combate já obsoleto, para uma máquina de guerra que era esse monstruoso aspirador de taxas. Sob a administração Johnson, estávamos sendo submetidos a um aspirador ainda maior, a Guerra do Vietnã. Levando em conta apenas as imagens do avião e do secador, Lobel chega à conclusão de que a obra indica um novo momento na trajetória de Rosenquist, um compromisso mais resoluto com o presente imediato. Ao contrário do que o autor afirma, porém, a coexistência de duas temporalidades insere F-111 numa historicidade mais complexa que cria um enlace com o apogeu do modo de vida americano logo depois do término da Segunda Guerra Mundial. Isso fica evidente na relação que Rosenquist estabelece entre a menina, proveniente de um anúncio dos anos 1940 a 1950, que simboliza a sociedade de classe média, e uma arma de guerra que proporciona uma vida confortável aos trabalhadores da indústria aérea, enquanto despeja morte sobre populações inocentes, com objetivos nem sempre claros para os norte-americanos. Essa é uma declaração também do artista.
Essa visão política do significado da obra nem sempre é compartilhada pela crítica. Se Max Kozloff e Craig Adcock comparam o painel com o picasiano Guernica, Hilton Kramer fala de uma obra lustrosa, alegre, dispersa, que, em termos expressivos, está no mesmo nível da arte comercial, da qual foram derivados os materiais visuais. Vou ler um trecho para vocês verem a violência da crítica. Longe de suscitar qualquer emoção profunda sobre o destino da civilização, é o tipo de espetáculo visual, alegre, extrovertido, tecnicamente competente, mas irremediavelmente superficial, que deixa o espectador com a sensação de que deveria estar chupando um picolé. Escritas por ocasião da apresentação da obra no Museu Metropolitan de Nova York, em fevereiro de 1968, ao lado de 3 quadros de temática histórica de autoria de Nicolas Poussin, O Rapto das Sabinas, cerca 1637-1638, Jacques-Louis David, A Morte de Sócrates, 1787, e Emanuel Gottlieb Leutze, Washington cruzando o Delaware, 1851, tais palavras têm um prosseguimento na visão ácida de Sidney Tilden. Eu vou voltar depois a esses quadros que acabei de citar. Se Kramer define a operação do museu como uma ideia de vulgaridade e insensibilidade chocantes, por colocar lado a lado uma obra kitsch, Leutze, 2 grandes mestres, o Alto Camp, Rosenquist, Tilling também discorda dessa associação, por considerar que os quadros históricos não tinham o significado decorativo e as implicações arquitetônicas de F-111. Tilling, que não acredita que a pop art tenha condições de produzir murais, não hesita em afirmar que Rosenquist não consegue, palavras textuais, corresponder formalmente ao idealismo implícito em seu desejo de uma escala monumental. Seu tema, portanto, sugere a ausência de uma narrativa significativa, porque a estrutura que ele utiliza, uma variante do cubismo sintético, impede aqueles valores ilustrativos que são um pré-requisito para a expressão do sentimento. Guernica, de Picasso, tampouco consegue gerar uma força emotiva pela mesma razão. Uma das críticas feitas por Tilling a F-111 era de que ela não era um mural pensado para uma estrutura específica, já que podia ser comercializado em partes. Bom, essa crítica é retomada por Beth Handler, que lhe confere outro significado. Mas antes de entrar na análise de Handler, eu gostaria de fazer um parênteses. Rosenquist havia, de fato, concebido o painel como fragmentos de visão incompleta. E, a seu ver, cada fragmento poderia ser vendido isoladamente a um comprador. Só que o Marchand, Leo Castelli, ele tem uma sacada. Quando a obra ia sair da galeria, no término da exposição, ele havia vendido 41 partes do painel. Quando aparece Robert Scull, que resolve comprar o painel inteiro. Qual foi a sacada do Castelli? Ele havia feito uma cláusula no contrato de compra-venda de que, se aparecesse um colecionador que quisesse comprar o painel integral, todas as outras vendas seriam anuladas. E como ele faz isso antes dos painéis saírem da galeria, então ele vende a obra a um único colecionador, que é Robert Scull. Depois a obra é revendida a outros colecionadores, agora se encontra em museu. Bom, Handler diz que a venda dos painéis isolados, como Rosenquist havia pensado, permitiria que as pessoas colecionassem fragmentos de visão, reiterando a experiência criada pelos meios de comunicação de massa,
que, ao bombardearem visualmente as pessoas, acabam por gerar imagens abstratas. Tomados individualmente, os painéis assumem uma qualidade abstrata que solapa sua função como partes de um todo. Porém, seu estilo comercial continua a evocar a linguagem publicitária. A fragmentação formal do painel tem outras implicações para Handler. Ao mesmo tempo que enfatiza o interesse do artista pela visão periférica, que é também uma experiência condicionada pelos meios de comunicação de massa, põe em xeque sua possibilidade de funcionar como uma crítica social e histórica coerente. A conclusão da autora sobre o caráter ambivalente de F-111, que daria a ver de maneira simultânea a atração e a crítica exercida sobre o artista pela paisagem visual do capitalismo e do militarismo, é retomada por Collins. Se este detecta na presença dos espaguetes um desagradável produto franco-americano, a guerra do Vietnã, é preciso lembrar uma coisa: os espaguetes podem evocar um produto franco-americano, a guerra do Vietnã, porque, como vocês sabem, a chamada Guerra da Indochina, que se desenvolve de 46 a 54, antecede a Guerra do Vietnã, e a Guerra da Indochina põe fim ao domínio francês sobre o que vai ser chamado depois de Vietnã, iniciado em 1887. Mas um outro dado para que Collins fale num produto franco-americano. A primeira fabricante de espaguetes enlatados era uma fábrica chamada franco-americana. Por isso, então, o espaguete teria essa dupla função: lembrar o produto comestível e lembrar a guerra do Vietnã. Bom, então, se Collins vê no espaguete a guerra do Vietnã, ele também sublinha a ambivalência de Rosenquist em relação ao material extravagante selecionado e à cultura visual dos Estados Unidos. Apesar de seu conteúdo crítico, o painel, diz ele, tem um apelo intencionalmente extravagante. As rimas e contrapontos formais, como aquela entre a explosão atômica e as bolhas submarinas, são belos, e o próprio avião também. Bom, pensando nesse quadro crítico, e voltando a Kramer e Tilling, eu diria que os dois autores não levam em conta um fato inequívoco quando tomam uma posição muito contrária a F-111. Qual é o fato inequívoco? O de que cada período produz a própria versão da pintura histórica. Não se poderia esperar, na década de 1960, ter uma pintura histórica que evocasse Poussin ou David, por exemplo. Então, vamos ver pontualmente os quadros citados para ver quais são, para ver um pouco essas questões. A versão de O Rapto das Sabinas, de Poussin, um tema muito tratado pela história da arte, o próprio David também tem um quadro sobre as Sabinas. Bom, então, a versão de Poussin diz muito mais a respeito a desígnio de evidenciar o próprio conhecimento da escultura antiga, como provam um tratamento dado a gestos e poses e o cuidado em reproduzir uma lorica romana numa das figuras do primeiro plano, do que ao episódio histórico representado. O mesmo raciocínio aplica-se à morte de Sócrates e David, em que a representação do herói estoico se inscreve no esquema neoclássico do contraponto entre a calma com que ele aceita a própria sorte e o desespero dos discípulos. Em Washington, cruzando o Delaware, Leutze é guiado pela intenção de retomar a tradição da pintura heróica norte-americana, representada por John Singleton Copley, Benjamin West, John Trumbull e Thomas Sully. Por isso, o pintor capta o espírito do grande líder e a importância do episódio sem prender-se a detalhes. Inclusive, muitos críticos dizem que nesse quadro há uma série de inverdades históricas, mas
O que importa é ver como Leutze, que na verdade era um alemão, que recebe uma encomenda para fazer esse quadro, dialoga com a pintura histórica com a pintura heróica norte-americana, e não tanto com a ideia de criar uma versão pontual de um determinado episódio. Mais próximo, em termos estruturais, de F-111, por ser concebido de maneira fragmentária, o gigantesco painel Guernica dialoga a um só tempo com a atualidade do episódio que o inspirou, abundantemente reproduzido pela imprensa francesa, e com experiências, lembranças, obsessões pessoais. E, sobretudo, com o imaginário coletivo. Visões da tauromaquia conjugam-se com fontes provenientes da história da arte. Poderíamos lembrar Rafael, Guido Reni, Ingres, Proudhon, Girodet, Bartholdi, a figura que remeteria à lâmpada da Estátua da Liberdade, a tocha da Estátua da Liberdade, né? Para produzir um quadro de ideias destituído de sentimentos épicos e fabulações lendárias, já que responde à nova realidade criada pelo sistema de comunicação de massa. Totalmente imerso no ambiente gerado pela indústria cultural, Rosenquist define F-111 como uma reação pessoal às ideias opressivas dos meios de comunicação de massa e à aceleração promovida pela tecnologia que estaria destituindo a sociedade dos antigos valores humanos. A relação mais direta com a guerra do Vietnã deveria ser buscada na figura do mergulhador, cuja respiração remeteria a uma força inatural criada pelo homem. O pintor lembra que depois de um bombardeio intenso no Vietnã, que queimou muitos hectares de floresta, formou-se uma tempestade artificial como resultado do calor e da pressão do fogo. A chuva, que ajudou a mitigar o incêndio, foi saudada pelos nativos como um fenômeno natural, mas se tratava de uma mudança atmosférica criada pelo homem. Ao lado da garota sob o secador, a figura do mergulhador serve de mote para a análise de Kristen Feders, baseada na questão dos gêneros. Eu vou me deter um pouco nessa análise, porque me parece que ela traz uma série de questões e de problemas que eu gostaria de ver com vocês. O mergulhador é analisado pela autora a partir de duas referências teóricas: o homem da organização e o homem-jato. Publicado em 1956, o livro The Organization Man, de William White, apresenta uma visão crítica do conformismo que caracterizava a sociedade norte-americana do segundo pós-guerra. O extraordinário crescimento econômico do país, cujos signos mais visíveis estavam na expansão dos grandes conglomerados, na criação de postos de trabalho para a classe média, numa prosperidade até certo ponto generalizada, no incremento da vida em comunidades suburbanas e do uso de tecnologias domésticas, havia gerado um espírito coletivo que se contrapunha à antiga filosofia individualista e à crença de que o progresso era resultado do trabalho de pessoas talentosas. Baseado em entrevistas com executivos de grandes corporações, entre as quais General Electric e Ford, o livro de White descrevia uma nova situação. A crença no coletivismo levava a delegar a solução dos problemas nacionais às grandes organizações, que incluíam o governo e as forças armadas, cabendo ao indivíduo colocar suas habilidades a serviço dos grupos. Inclusive, abrindo um parênteses, gostaria de lembrar que o nome de White é citado por Guy Debord na tese 192 de A Sociedade do Espetáculo, quando o autor faz referência ao projeto geral do capitalismo desenvolvido, que visa ocupar-se do trabalhador pulverizado como personalidade bem integrada no grupo. A uniformidade desse modo de vida já havia sido flagrada no romance The Man in the Grey Flannel Suit, 1955, em que Sloan Wilson descrevia a busca de um sentido para a própria vida por parte de Tom Rath no mundo dominado pela mentalidade corporativa. O homem-jato, por sua vez,
é apresentado por Roland Barthes, no seu livro Mitologias, como uma raça nova na aviação, mais próxima do robô que do herói, cuja mitologia se baseia na pura sinestesia. Representante da humanidade e reação, o homem-jato leva uma vida comum, veste-se de maneira uniforme, sujeita-se a fins coletivos, oferecidos como sacrifício à singularidade prestigiosa de uma condição inumana. Assimilado pelo próprio nome à pura passividade, o homem-jato depara-se a si mesmo com o ritual, por meio do mito de uma raça fictícia, celeste, que realiza uma espécie de compromisso antropológico entre os humanos e os marcianos. Trata-se de um herói reificado, como se ainda hoje os homens só pudessem conceber o céu povoado de semi-objetos. A associação feita por Fedders entre o mergulhador e o homem da organização tem como ponto de partida uma afirmação de Rosenquist sobre os trabalhadores engajados no projeto do F-111. O homem tem um contrato com a companhia que fabrica o bombardeiro. Daí, ele planeja adquirir o terceiro automóvel e ter o quinto filho, pois é um técnico e tem um trabalho assegurado pelos próximos anos. Fedders encontra nessas considerações um eco do que White havia escrito a respeito do homem da organização, o qual existe enquanto uma unidade da sociedade. Em si, ele é isolado e inexpressivo. Torna-se útil só quando colabora com os outros, pois, a sublimar-se no grupo, ajuda a produzir um todo que é maior do que a soma das partes. O mergulhador do artista se encaixaria nesse perfil, anônimo e substituível, explora as profundezas do mar para alguma corporação. Sua exalação em forma de cogumelo replica a forma da explosão atômica, dando a entender que ele participa da manufatura de produtos tanto benéficos quanto tóxicos. Sugerido pelo perfil rígido e fálico do bombardeiro, o homem-jato é dotado de um corpo tecnológico, trabalhando na conjunção do humano e da máquina. Do mesmo modo que o F-111, ele pertence ao circuito integrado do complexo militar industrial. Fedders delonga-se bem mais sobre a figura feminina, cujo rosto abrigaria uma hoste de mulheres. Filha, dona de casa, símbolo sexual, consumidora e consumida. Na qualidade de filha, ela simboliza a família nuclear do segundo pós-guerra, engajada na reafirmação dos valores domésticos e dos papéis de gênero tradicionais. Típica representação da geração pós-Beat, que não teme a ameaça nuclear, como lembra Rosenquist, a garota mantém-se alheia à presença do cogumelo, protegida por um capacete que evoca uma campanha governamental do começo da década de 1950, intitulada Abaixe-se e Cubra-se. Depois eu vou voltar a essa campanha. Essa avaliação, um tanto contraditória, requer alguns esclarecimentos. O primeiro teste nuclear, realizado pela União Soviética em 29 de agosto de 1949, acirra a tensão da Guerra Fria e leva a administração de Harry Truman a desenvolver um programa de defesa civil que deveria ensinar a população a defender-se dos primeiros efeitos de uma explosão atômica. Havia o receio de que a União Soviética pudesse lançar alguma bomba atômica sobre os Estados Unidos. Então, são feitas campanhas publicitárias para ensinar a população a como comportar-se em caso de um ataque atômico. Em 1951, o diretor Anthony Rizzo realiza o filme Cover and Duck, Abaixe-se e Cubra-se, lançado em janeiro do ano seguinte. Tendo as crianças como público-alvo, o filme mistura animação e live action para ensinar métodos de proteção logo após o flash de uma explosão atômica. O recurso à animação tem diversas explicações.
Em primeiro lugar, permite chamar a atenção das crianças e transmitir de maneira mais fácil a mensagem governamental por meio da tartaruga Bert, que usava um capacete, mas era naturalmente protegida por sua carapaça quando da ocorrência de algum evento perigoso. E aqui, na primeira imagem, né, vocês veem um macaco com uma carga de dinamite apontada contra a tartaruga. E, na terceira imagem, vocês veem o efeito da carga de dinamite. A árvore foi destruída, o macaco também, pelo jeito, né, porque ele desaparece, e só Berta está protegida pela própria carapaça. Em segundo lugar, ela é um meio barato para representar uma explosão atômica. Aqui é a segunda imagem. Se não para representar uma explosão atômica, os Estados Unidos deveriam fazer algum teste no deserto do Nevado do Utah para poder inseri-lo no filme. E, em terceiro lugar, torna a destruição menos real e mais abstrata. Ao longo do filme, Rizzo mostra diversas possibilidades de proteger-se da radiação atômica. Esconder-se debaixo de mesas e carteiras, cobrindo a nuca e o rosto. Deitar-se perto de paredes e em espaços internos e de muros na rua. E no caso das paredes e dos muros, alguns críticos dizem, e se os muros e as paredes ruírem sobre as pessoas, o que vai acontecer? Buscar abrigos públicos, proteger-se debaixo dos bancos do ônibus escolar, cobrir-se com toalhas e com jornais durante um piquenique. Isso é risível, porque você colocar uma toalha em cima do corpo diante de uma radiação atômica não representa nada, quer dizer, você não vai se proteger de forma alguma. Bert torna-se um dos símbolos da campanha, pois ajudava a difundir sua mensagem central. Ficar de pé e com o rosto desprotegido poderia provocar sérios problemas e até mesmo a morte. Vocês veem, a Pugliese diz, né? Ele é esperto, mas ele tem abrigo nas costas. Você tem que aprender a encontrar um abrigo. Bom, enquanto filha, a garota prefigura também o próprio futuro como dona de casa num ambiente cibernético, feito de utensílios domésticos, da flora disciplinada da paisagem suburbana e do próprio corpo feminino. Graças ao uso de recursos tecnológicos, a mulher torna-se uma economista do lar. É um termo usado pelas autoridades na época. Uma consumidora informada sobre os produtos mais avançados que aliviavam as tarefas domésticas, deixando maior tempo para cuidar das crianças. A dona de casa tecnológica desempenhava dois papéis fundamentais no âmbito da Guerra Fria. Permitia afirmar a superioridade da economia doméstica norte-americana em relação à centralização soviética, ajudava a indústria a produzir bens de consumo e, por extensão, a criar postos de trabalho para os provedores de sexo masculino. Desobrigada do trabalho fora da esfera doméstica, dispunha de tempo para cuidar do corpo e de energia para oferecê-lo ao provedor, numa demonstração de como a tecnologia estava a serviço da reificação da mulher. Outro papel atribuído à mulher é localizado por Fedders no logotipo do avião sobreposto à nuvem atômica, que simula as promessas corporativas e a lealdade cega a determinadas marcas. Sua mensagem é clara. Na qualidade de consumidor feminizado, a garota não deve preocupar-se com a guerra nuclear. Deve, ao contrário, confiar cegamente nas forças armadas que garantem sua segurança contra possíveis incursões comunistas. Doutrinada pela publicidade e pelo governo, a garota é parte integral desse processo, pois usa o próprio corpo para vender produtos e ideologias, como salienta Rosenquist, ao caracterizá-la com os atributos de um símbolo sexual: cabelo loiro, olhar esquivo e lábios vermelhos. O fato de não ter um corpo
diferencia até certo ponto a garota dos demais símbolos sexuais do artista. Mas os cabelos e os lábios sugerem uma sexualidade latente, potencializada pelo secador, que pode ser visto como uterino, por sua função precípua, e como fálico, por evocar um capacete. Bom, a questão dos gêneros não se limita às figuras do mergulhador e da garota. Feathers localiza no painel esferas femininas e masculinas a partir dos diversos objetos que pontilham o painel de Rosenquist. O bolo vaginal, as lâmpadas uterinas, o secador de cabelo que evoca um ventre, salientam a feminização da frente doméstica, o envolvimento da economista do lar na Guerra Fria. O pneu que assoma sobre o bolo. Bom, só para vocês terem uma ideia da escala do painel, quando a gente o vê uma pessoa perto das imagens, tem a ideia realmente do impacto que ele pode ter. Inclusive, partes desse painel foram expostas na Bienal de São Paulo de 1967, como parte da representação norte-americana. Mas só vieram alguns fragmentos, não o painel todo. Então, o pneu que assoma sobre o bolo pertence, ao contrário, à esfera do masculino. Como sublinha a autora, os anúncios publicitários divulgados pela revista Time ao longo dos anos de 1963 e 1964 associam o pneu com o triunfo masculino nas 500 milhas de Indianápolis, enquanto a mulher é apresentada como um ser impotente que aguarda no acostamento a presença de um homem. Essa última afirmação tem como base um anúncio da Goodyear, divulgado em julho de 1964 pela revista Time. Este anúncio mostra uma mulher apreensiva, parada perto de um carro, observada pela filha debruçada na janela. O texto que acompanha a imagem tem um começo bem significativo. Ela está parada, desamparada, um pneu murcho e ninguém à vista. Mas com o Life World Safety Spare, ela não teria que trocar o pneu. Na sequência, o texto louva as vantagens do duplo pneu, que permitiria alcançar o destino sem preocupar-se com uma eventual troca, mesmo depois da ocorrência de um furo. E termina com uma frase de efeito: é quase tão bom quanto ter um homem por perto. Publicado também na edição de Life de 26 de junho de 1964, o anúncio tem algumas variantes visuais divulgadas pela revista que merecem ser observadas. Em 17 de julho, um anúncio de 2 páginas dá a ver um automóvel parado e uma jovem assustada. Uma variante dessa imagem, publicada em 18 de setembro, é mais sucinta, pois apresenta a mesma modelo ao lado do automóvel. Em 21 de agosto de 64 e 26 de fevereiro de 65, Life mostra a seus leitores uma mulher elegantemente trajada, com um ar preocupada, inclinada na direção do veículo parado. Dirigido também à população negra, o anúncio é divulgado na revista Ebony, em março de 1965 e abril de 1966. E, embora traga a mesma mensagem, destaca-se por uma diferença significativa. A mulher, apesar de demonstrar certa dificuldade, está trocando o pneu sozinha. Uma situação semelhante é encontrada num anúncio possivelmente posterior, cuja concepção é mais sofisticada, esse que está aqui à direita. Articulada em 2 espaços, a sequência fotográfica de uma mulher trocando um pneu e a imagem poderosa do Life World Safety Spare, a peça publicitária distribui a legenda entre eles. A primeira parte, com os dizeres: quando não há um homem por perto,
está situada embaixo das 9 fotografias da moça trocando o pneu. A frase "haverá Goodyear" completa o significado do anúncio e chama ainda mais a atenção para o produto. O texto que acompanha o restante do anúncio é quase igual ao anterior, mas a frase final é alterada para "a segunda melhor coisa quando não há um homem por perto". De maneira oblíqua, esse último anúncio convidava a mulher a libertar-se da dependência masculina graças a um produto inteligente que não exigia esforços físicos ou habilidade manual. Pelo que eu entendi da descrição, o pneu ele era muito robusto nessa parte exterior, então o furo não atingiria a câmara, por isso a pessoa poderia chegar ao destino. A figura masculina estava e não estava presente, já que o novo pneu não dependia mais de sua intervenção para ser trocado, deixando maior espaço de decisão à mulher, enquanto consumidora consciente e bem informada. Bom, Fedders, que analisa a relação entre o bolha e o pneu a partir de um mesmo formato anular, sublinhando a existência de uma diferença de gênero entre o funil macio e vaginal do primeiro e a borracha dura do segundo, acredita que a presença do pneu no conjunto possa ter sido sugerida também pelo Happening Pátio, 1962, em que seu autor, Alan Caprow, havia dado ao pneu qualidades masculinas. A autora enfatiza o papel desempenhado por esse objeto na obra de Caprow. Ele ameaça uma garota e provoca seu desaparecimento, retirando-a da esfera pública da performance. O happening encenado, isto é, baseado num roteiro, é bem mais complexo e seu significado é bastante hermético, envolvendo outros aspectos não analisados por Fedders. A garota é, sem dúvida, coberta por uma montanha invertida de papel alcatroado, mas ela é agente ativa do acidente quando passa a desenrolar longas fitas de tecido branco colocadas ao lado da montanha maior, na qual estava deitada. No momento em que a montanha menor começa a descer da lucerna na qual estava presa, ouvem-se os sons de uma sirene para a neblina e de trombetas avisando do perigo. Então, não é bem uma qualidade apenas masculina, como diz Fedders. Fedders cita de relance um outro happening anterior, Quintal, 1961, mas não discute suas implicações artísticas. Realizado no pátio da Galeria Martha Jackson, inteiramente ocupado por pneus usados, o happening é concebido como uma crítica à visão corriqueira da arte, baseada na produção de objetos e aos espaços convencionais de exposição. Evocando antes um ferro velho do que uma galeria, Quintal adquire o caráter de obra de arte apenas no momento em que o público adentra o espaço e começa a interagir com os pneus, caminhando, sentando, deitando sobre eles, deslocando-os, etc. A partir de parâmetros estabelecidos pelo artista. Esse último aspecto minimiza o tom de brincadeira que os participantes poderiam conferir às ações, já que o espaço abarrotado não poderia ser desmanchado por eles. Eles poderiam deslocar os pneus, mas não desmanchar a concepção do espaço. Então, era uma obra aberta até um certo ponto. Havia diretrizes fornecidas pelo artista. Bom, com base nesse conjunto de considerações, Fedders chega à conclusão de que Rosenquist desenvolve no painel uma visão paranoica e até mesmo sexista dos corpos e da tecnologia, reforçando os papéis de gênero tradicionais. Nesse contexto, a garota endossa alegremente a guerra atômica, a família nuclear, os aditivos alimentares, as máquinas da indústria publicitária, apesar da ameaça potencial representada por produtos químicos e bombas. Seu corpo, envolvido na tecnologia, representa todas as mulheres e todos os americanos como drones estúpidos, manipulados facilmente, do mesmo modo pelas palavras lisonjeiras dos anunciantes e pelo governo. Ao mesmo tempo que afirma que, na visão do artista, os papéis de gênero são fixos, a autora dá uma guinada brusca e admite que ele torna possível a subversão desse paradigma com a criação de 2 ciborgues, fruto da fusão entre humano e mecânico.
antecipada pelo começo do artigo, no qual a garota e o mergulhador são definidos dois humanos biônicos enredados na maquinaria do consumismo da Guerra Fria, essa nova conclusão leva Fedders a escrever que os ciborgues de F-111 transcendem os papéis de gênero reforçados pela cultura norte-americana da segunda metade do século XX. No papel de piloto, a garota sugere que qualquer corpo fundido com a máquina pode superar os gêneros, enquanto o homem-jato, na qualidade de mergulhador, não manifesta nenhuma característica de gênero. Ambos são destituídos de corpos. Sem corpos, os ciborgues de Rosenquist são livres para colonizar o ciberespaço. Essa conclusão surpreendente, que nega e ao mesmo tempo afirma a existência de uma visão crítica em F-111, nada mais faz do que corroborar a ambiguidade visual da obra, que cria aquela que Fedders denomina uma nova ordem por meio da fragmentação, da ampliação, da repetição e da justaposição de elementos das mais diversas proveniências e naturezas. Para afirmar a visão crítica de Rosenquist, a autora não precisaria recorrer à figura do ciborgue, teorizada por Donna Haraway em 1985. Me parece que, uma vez que Rosenquist não explora a problemática do pós-humano, teria sido bem mais produtivo debruçar-se sobre um livro como Mística Feminina, no qual Friedan analisava o que ela chama de problema sem nome, que atormentava a vida da maior parte das mulheres norte-americanas às voltas com um questionamento fundamental. Sua vida resumia-se a ser dona de casa, mãe e esposa? Empurrada de volta para o lar, depois do interregno da Segunda Guerra Mundial, durante o qual tinha desempenhado um papel econômico ativo, a mulher era incitada a lastimar as infelizes neuróticas que desejavam ser poetisas, médicas ou presidentes. Em nome da mística feminina, valorizava-se a mulher que não desejava seguir carreira, obter educação mais aprofundada, lutar por direitos políticos e pela independência e oportunidade que as antigas feministas pleiteavam. Contando com o significativo apoio da imprensa, a realização das aspirações femininas tinha como eixo o casamento. Bom, diz Friedan, milhões de mulheres moldavam sua vida à imagem daquelas bonitas fotos de esposa suburbana, beijando o marido diante do janelão da casa, descarregando um carro cheio de crianças no pátio da escola e sorrindo ao passar um novo espalhador de cera no chão de uma cozinha impecável. Seu sonho único era ser esposa e mãe perfeita. Sua mais alta ambição, ter 5 filhos e uma bonita casa. Sua única luta, conquistar e prender o marido. Se no final da década de 1950 essa situação criava nas mulheres a sensação de serem prisioneiras, esse desconforto se tornava ainda mais agudo entre aquelas que haviam recebido uma educação superior. Qualidades associadas à imagem da verdadeira mulher, passividade sexual, domínio do homem, criação dos filhos e amor materno, eram incentivadas pelas revistas especializadas, as quais contribuíam também com estratégias publicitárias no trabalho de esvaziamento da mente feminina. Na qualidade de dona de casa, a mulher tinha como função essencial fazer compras para a família. O incentivo ao consumo leva Friedan a constatar que a perpetuação e a expansão da mística feminina faz sentido e dólares quando se percebe que as mulheres nos Estados Unidos são as principais clientes em todos os setores. Alguém, algum dia, em algum lugar, deve ter descoberto que elas compram mais se foram mantidas no estado de anseio indefinido, de energia desperdiçada, que caracteriza a dona de casa. Uma visita ao Instituto de Pesquisa Motivacional corrobora essa percepção, pois a autora ouve a seguinte ponderação de Ernst Dichter. Corretamente manobradas, as donas de casa são capazes de obter senso de identidade, objetivos, criatividade, autorrealização e até satisfação sexual por meio da aquisição de objetos. Vítima de um terrível dom, o poder aquisitivo, a mulher norte-americana vive num confortável campo de concentração, de acordo com um conjunto de padrões que negam sua personalidade adulta. Dependente, passiva e infantil,
a mulher dedica-se a um trabalho monótono que decreta a morte lenta da mente e do espírito. A mística feminina, denunciada por Friedan, tem uma condensação emblemática em 2 livros de Veronica Dengel. Personality Unlimited, The Beauty Blue Book, traduzido no Brasil como Beleza e Personalidade, o livro azul da mulher, publicado em 1943, e Hold Your Man, Agarre Seu Homem, editado 2 anos mais tarde. Esse segundo título é traduzido por Nelson Rodrigues sob a persona de Susanna Flegg. Guia prático da saúde, beleza e para melhorar a personalidade, o primeiro livro traz conselhos sobre os cuidados que a mulher deveria ter com o próprio corpo, a começar por um regime controlado que evitaria o excesso e a falta de peso e pelo controle da eliminação diária. Seguem-se considerações sobre a menstruação e a menopausa, a cerimônia do banho, os cuidados com a pele, a maquiagem, o cabelo, os olhos, as mãos, os pés e os exercícios de ginástica. Quem quiser ler esses livros, eles se encontram na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Eles são muito interessantes. Há também uma série de conselhos sobre a roupa, a voz e a maneira correta de falar, a etiqueta a ser seguida e a necessidade de adquirir novos conhecimentos na vida diária. A maneira correta de trajar é comparada pela autora com a composição de um quadro. Assim como o pintor, que dedicou infinito carinho a cada ponto microscópico para conseguir a perfeição do todo, na mulher verdadeiramente elegante, o que não podemos ver é tão importante como o que se vê. Sobre e sob deve vestir sua nova personalidade de forma que nenhuma nota soe desafinada, nenhum engano permitido. A ideia de que cabe à mulher ser impecável o tempo todo é resultado de uma soma de direitos e deveres. De maneira enfática, Dengel escreve: é direito de toda mulher procurar ser bela, encantadora e admirada. É direito de toda mulher aspirar a tanta beleza e encanto quanto possa obter. Mas a beleza não é apenas a perfeição do rosto e do corpo. É uma combinação de aparência amável, refletindo uma saúde radiosa, de vulgar correção e limpeza da aparência, manifestação frequente da ordem mental, de facilidade e ritmo de movimentos, que exprime uma serenidade interior nascida da pose e da autoconfiança. Você poderá possuir também essa beleza. O material de que é formada dorme em você, tem apenas que despertá-lo. Bom, essa tarefa hercúlea ganha reforço no livro seguinte, em que a autora estabelece um paralelo entre o aperfeiçoamento da sociedade e do mundo e os métodos empregados pela mulher para melhorar a unidade do lar e da família. Fascinante e sedutora, graças aos cuidados com o corpo em termos alimentares, higiênicos e cosméticos, a mulher vive num palco, o lar, no qual desempenha os papéis de produtor, diretor, empresário e estrela. O romance entre a estrela e o galã marido constitui o ponto culminante do enredo. Na qualidade de palco, a casa divide-se em diversas cenas: cozinha, sala de jantar, sala de estar e dormitório. A cozinha deve estar sempre em ordem e imaculadamente limpa. A despensa, sempre provida por regulares compras. Centro do lar, a sala de estar deve ser cuidadosamente planejada, com cores harmoniosas, cadeiras confortáveis, graciosos e úteis quebra-luzes, mesas e tapetes, pois nele se evidencia a verdadeira expressão do seu êxito como esposa e mãe. O dormitório, que foi a cena de iniciação da sua vida conjugal, do princípio da vida de seus filhos, deve continuar a ser o cenário das sinceras demonstrações de suas mais fortes emoções. Por isso, ele deve estar em especial harmonia com a personalidade da mulher. Aconchegante e belo, o quarto de dormir deve possuir uma atmosfera de romance que tem seu ponto alto no leito, ao qual devem ser dispensados cuidados particulares. Ele deve ser imaculadamente limpo, com lençóis e fronhas tão finos quanto possível, com cobertores combinando com o colorido da tapeçaria, da pele e dos cabelos da dona de casa, com colchas graciosas e femininas. Uma casa transforma-se em lar quando a esposa e a mãe
preenchem os requisitos de limpeza, atração, amizade e cooperação. A menos que haja felicidade, compreensão e união familiar, uma casa lindamente imobiliada será um lugar vazio. Esse quadro de referências põe em xeque a ideia de Fedders de que Rosenkist se limita a endossar os papéis de gênero tradicionais em F-111. Em primeiro lugar, o painel é bem mais complexo do que a autora dá a entender. A imagem da garota integra um conjunto maior, no qual o artista demonstra a própria preocupação com um momento particular da história norte-americana, marcado por uma grande uniformidade, que ele resume na imagem de pessoas correndo em direção a alguma luz ofuscante. Embora declare não ser contrário à máquina, o pintor concebe o painel como um antídoto contra os novos dispositivos que afetam a ética do ser humano e alerta a sociedade americana a não cair no conto de que a tecnologia resolverá todos os problemas. Embora Marcia Tucker afirme que muitos intérpretes de Rosenkist dão uma ênfase desproporcional ao significado simbólico dos objetos presentes em suas obras, alçando-os à categoria de coisas reais, o próprio artista põe em xeque essa assertiva ao reiterar em diversas entrevistas os significados que embutiu em cada porção de F-111. Eminentemente crítica, a começar pelas dimensões que excedem as do avião real, a composição pode ser considerada uma tomada de posição contra uma situação política e social asfixiante e opressiva, marcada pela sombra de uma catástrofe iminente. Jim Swenson parece ter captado o conflito que agitava o artista quando abre a entrevista publicada na Partisan Review com as seguintes palavras: a monumentalidade pode ser impossível numa época de obsoletismo embutido, e o próprio artista tende a pensar o quadro mais como um souvenir do que como um monumento. O painel, no entanto, se impôs como um monumento, dominado por uma imagem central que ocupa quase toda a sua largura, no qual os diversos signos materiais associados a ela criam uma visão complexa dos Estados Unidos na primeira metade da década de 1960. Swenson está sem dúvida certo quando apresenta Rosenkist como um artista portador de uma atitude filosófica que é totalmente consciente em termos sociais. Isso é demonstrado de sobejo por suas obras anteriores e posteriores a F-111, nas quais coloca sob escrutínio alguns dos aspectos centrais da sociedade de seu país: espetáculo da mercadoria, onipresença da publicidade que se filtra até mesmo na política, obsessão pelo novo e pelo reluzente, exploração do apelo sexual para vender todo tipo de produto, culto do automóvel e da tecnologia. Com suas composições repletas de mistério, de enigmas, de incongruências e contradições visuais, de mudanças de escala abruptas e de um processo de fragmentação intenso, o artista visa criar um estado de desconforto no espectador para levá-lo a questionar a realidade criada e gerenciada pelos meios de comunicação de massa. No caso de F-111, esse questionamento atinge uma dimensão física, pois alguns painéis de aço destituídos de imagem funcionam como espelhos, envolvendo o observador diretamente na cena representada. Em termos gerais, porém, o posicionamento do público é mental, já que Rosenkist o convida a confrontar sua percepção pessoal com os enigmas presentes nas telas. Um quadro produzido durante a gestação de F-111 pode ser considerado paradigmático desse processo. Enigmático desde o título, Voluntário, 1964, estrutura-se em parte como um quebra-cabeça incompleto. Uma máquina de lavar roupa apresentada parcialmente, um corpo masculino destituído de cabeça e um enorme sorvete partilham um espaço com um grande cinto. Sob o fundo vermelho vivo que toma conta da maior parte da composição, está estampada a palma de uma mão, em tom amarelo, em 2 gradações de azul. A presença de 2 signos da cultura material norte-americana, um eletrodoméstico e um alimento, inscreve o quadro no âmbito da visão crítica que o artista tem do próprio país e de seus hábitos de consumo. O homem decapitado e logo privado de identidade corresponde ao enigma buscado pelo pintor. Trata-se de um homem da organização ou de um voluntário para o serviço militar? A pose rígida que denota obediência favorece as 2 interpretações.
já que ambas remetem a uma realidade inelutável, o complexo militar e industrial denunciado em F-111. A peça que falta no quebra-cabeça e a palma da mão poderiam fazer pensar numa estrutura incompleta e aberta a diferentes possibilidades, e na presença direta do artista, que deixa uma marca de sua intervenção numa realidade complexa e contraditória. Uma observação manuscrita num estudo preparatório, que é o superior, parece fornecer uma pista para a interpretação da peça faltante no quebra-cabeça, já que ela cria uma associação entre puzzle e puzzled. O voluntário que está perplexo, puzzled, não sabe o que fazer a não ser desejar. Terminando, para a exposição Rosenquist, apresentada na Galeria Léo Castelli entre 17 de abril e 13 de maio de 1965, o que nos leva a pensar que o artista produz esse painel num ritmo alucinado, já que em dezembro ele vê as provas do avião e em abril ele está apresentando a obra completa. O artista realiza um cartaz concebido como uma síntese visual de F-111. Dominada por um gigantesco secador de cabelo, a peça compõe-se de fragmentos isolados que se fundem num conjunto bastante paradoxal, pois não parecem manter qualquer ligação entre si. O rosto sorridente da menina é parcialmente atravessado por uma zona vermelha, constituída pela porção inferior do papel de parede, sobre o qual estão posicionados um ovo inteiro, outro quebrado e uma lâmpada. Sobre a cabeça da menina, paira uma estrela extravagante associada a duas listras. Pelo colorido, o conjunto remete à bandeira norte-americana. Ainda mais enigmática que o painel, a composição de 65 parece apontar para uma relação direta entre a figura feminina e signos de consumo, cuja proliferação na vida norte-americana levou Marcia Tucker a detectar neles a presença de uma espécie de conteúdo cultural. Não se trata, no entanto, de uma confirmação passiva do papel da mulher na sociedade, e sim de uma visão crítica do modo de vida americano, dentro do qual a esposa, a mãe, desempenhava a função primordial de consumidora e logo de incentivadora do progresso econômico do país. No discurso proferido por Adlai Stevenson no Smith College, em 1955, a participação política da mulher na vida no país é reconduzida justamente a seu papel de esposa e mãe. O representante do liberalismo democrático afirma sem rodeios que a tarefa política da mulher consistia em criar no seu lar um ideal de vida e liberdade. Essa missão podia ser realizada na sala, com uma criança ao colo, ou na cozinha empunhando um abridor de latas, portanto, sendo consumidora. Creio que no humilde papel de dona de casa há muita coisa a fazer em relação à nossa crise. Não lhes desejo vocação melhor que esta. Mas não por acaso esse discurso está reproduzido por Frida na Mística Feminina. Obra complexa e enigmática, F-111 confronta o observador com um quebra-cabeça no qual é necessário encaixar fragmentos aparentemente abstratos para que eles adquiram uma significação precisa por sua inserção num conjunto maior. De acordo com uma declaração do artista não compreendida de todo por Fedders, a menina representa a forma feminina no quadro e sua presença é um antídoto à abstração. O que Rosenquist quis dizer é que, se naquela porção do painel não houvesse a figura da menina, não seria possível captar a mensagem central da composição, a de que o modo de vida americano e a expansão imperialista dos Estados Unidos constituíam um todo indissociável, pouco importando os danos que este acarretaria a outras populações. O fato de o pintor explorar imagens provenientes das décadas de 1940 a 1950 e dos primeiros anos da de 1960 reforça o viés crítico do painel, já que é justamente naquele período que se consolida o modo de vida americano. A Guerra do Vietnã, nesse contexto, é um episódio entre outros, pois o poder de destruição bélica estadunidense já havia sido demonstrado de sobejo em episódios anteriores. O F-111 estava ainda sendo testado no momento em que o pintor realiza seu painel, mas não era necessário aguardar sua construção final,
pois se sabia de antemão seu papel na defesa acirrada dos interesses nacionais, confundidos de propósito com a salvaguarda da democracia e da liberdade. Muito obrigada. Bom, agradeço encarecidamente a Ana Teresa Fabres por essa fala muito rica, muito interessante, uma verdadeira aula de como se pesquisa a arte no período, né, mostrando o trabalho da gênese composicional do quadro e desdobrando isso nas relações com o contexto intelectual e político da época, através de uma mobilização de fontes diversas, né. Então, para os meus alunos fica aí o exemplo a ser seguido. Eu não sei como que a gente está, o que vocês previram em termos de horário. A gente vai ter um tempo para perguntas ou vamos? Assim é uma. Temos. se a Ana Teresa está falando, eu que não vou discordar, né? Então vamos lá. Dá para a gente fazer aí umas 2 perguntinhas, 3 perguntinhas, talvez. Boa tarde, boa noite, né? E muito bom ouvir sua fala e estar aqui presente na discussão que foi proposta aqui pela Ana Teresa. Por favor, Ana Teresa, eu tenho trabalhado ultimamente, recentemente eu orientei uma IC sobre o Eduardo Ruscha. E ele, em particular, ele constrói uma crítica à sociedade americana através de um processo meio de rebaixamento da própria fotografia, naquele caso ali, né? E ao mesmo tempo me parece que é meio contemporâneo à produção que você está discutindo. Uma coisa que nunca me ficou muito claro é o diálogo desse artista em particular com os outros artistas da pop art. Se há uma discussão paralela entre ambos e que molda esse circuito. E, ao mesmo tempo, a cultura de carro também, que aqui é trazida por você, e da maneira como o Ruscha trabalha, aqui, guardando algumas semelhanças em termos de construção de um imaginário político-social daquele momento. A questão é por aí. Tá? Muito obrigado. Eu acho que há algumas questões a serem levadas em conta. A pop art não é um movimento artístico no sentido tradicional. Os artistas não se reúnem para discutir programas ou trocar ideias. Na verdade, o termo pop art é uma criação da crítica de arte que reúne, sob esse termo guarda-chuva, uma série de artistas que trabalham com o imaginário proveniente dos meios de comunicação de massa. E, hoje em dia, se percebe que essa visão que eles oferecem no modo de vida americano não era nada exaltatória. Havia muitas críticas na época, dizendo que eles apenas aderiam ao modelo. Hoje em dia, a gente percebe que, realmente, eles criam fissuras desse modelo. Outra questão, o Ruscha trabalhava em Los Angeles, não em Nova York. Então ele não... Quer dizer, então ele... E a pop art da costa... da Califórnia, ela tem algumas peculiaridades. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa questão desse imaginário todo alimentado pelos meios de... Quer dizer, acho que a grande questão da pop art são os meios de comunicação de massa. Quer dizer, se não houvesse os meios de comunicação de massa, nós não teríamos a pop art. Quer dizer, então, cada artista dá, eu diria, um tipo de resposta a essa produção dos meios de comunicação de massa. Quer dizer, o Lichtenstein trabalha basicamente, trabalha muitas vezes com a publicidade, a questão dos quadrinhos, mas transferidos para uma escala monumental. Bom, Andy Warhol tem incursões das mais diversas origens.
Aliás, eu acho que antes da pop art, a gente deveria lembrar não só o trabalho de um Rauschenberg, mas também de alguns artistas que realizam colagens na Califórnia, entre os quais Bruce Conner. E está havendo uma exposição do Bruce Conner em São Paulo, nesse momento, na Galeria Bergamin e Gomide. Então, quer dizer, a grande questão são os meios de comunicação de massa, o imaginário que esses meios de comunicação de massa criam e o processo de lavagem cerebral que esses meios produzem nas pessoas. Eu voltei a ler a Mística Feminina agora para fazer esse texto. Eu tinha lido o livro na década final dos anos 60, começo dos anos 70, e me chamou a atenção a maneira como Betty Friedan chama a atenção para o papel das revistas na conformação de um determinado ideal feminino. Então, eu acho que, e no caso da pop art, quer dizer, além dos meios de comunicação de massa, uma questão fundamental é realmente o uso. Você estava falando da fotografia no Ruscha, é o uso da fotografia. A fotografia realmente é um elemento muito explorado por eles. O Ruscha tanto dá um tratamento fotográfico aos postos de gasolina que ele pinta, quanto ele cria depois todo, digamos, uma espécie de arquivo visual de zonas absolutamente nada importantes da cidade, pronunciando arte conceitual. Quer dizer, que eu acho que o Ruscha é um dos artistas que se situa num ponto de passagem entre a pop art e já uma atitude conceitual. Acho que essa é uma questão também na qual você deveria pensar, porque acho que ele começa na pop, mas abre caminho para um outro tipo de... E, no caso da Califórnia, também é muito importante a presença do David Hockney. O David Hockney, que mora naquele momento na Califórnia e faz aqueles grandes trabalhos com fotografia, também é uma presença a ser levada em conta. Inclusive, a Cecil Whiting tem um livro sobre a pop art na Califórnia. Se depois você me der o seu e-mail, eu posso lhe mandar o título, que eu agora não lembro de cabeça. Foi um livro, acho que eu li no Rena Sofia, deve ser uma coisa assim. Não sei se eu respondi à tua pergunta, mas realmente a questão são os meios a questão central são os meios de comunicação de massa, e tem que se olhar quer dizer, e não há um grupo formado que discute ideias. Cada artista produz os seus trabalhos. Eles se conheciam, os de Nova York, claro, se conheciam entre si e se frequentavam, mas isso não significa que eles tenham um ideário comum. Cada um deles, inclusive, recorta, parece, uma determinada fatia desse imaginário. Olá, boa tarde, professora. Eu queria agradecer muito a sua fala e eu não poderia deixar de fazer também uma pergunta e um comentário, porque eu estou iniciando agora a minha pesquisa e eu vou trabalhar com artistas pop, mulheres da América do Sul, de países da América do Sul, e que estão trabalhando exatamente essa questão da representação do gênero. E eu estou lendo, enfim, algumas autoras que dizem que elas representaram a mulher e discutiram essa objetificação da mulher de uma forma diferente dos artistas americanos e britânicos, com uma fragmentação do corpo e até um desaparecimento do corpo, enfim. Wanda Pimentel, Terezinha Soares no Brasil, Teresa Burga no Peru, várias na Argentina. Queria saber se é uma coisa que a senhora também assim trabalha, e eu também estou enfrentando um pouco o desafio de chamar essas produções de pop, porque muitas dessas produções retornaram nessas exposições de pop global, na International Pop, que defendem uma ideia de um pop expandido. Então, não sei se a senhora também teria algum comentário sobre essa questão dessa leitura expandida da pop, que inclui produções de vários outros países e coloca nesse termo canônico. Enfim, se a senhora... O que a senhora acha? Eu acho que
dizer, a gente pode falar de um pop expandido, mas que, sem dúvida alguma, a década de 60 seria a década do que a gente vai chamar de novas figurações. De qualquer maneira, se não for um pop expandido, as novas figurações que realmente representam a volta da figura e a volta de uma atitude realista, muitas vezes crítica, depois que a figuração havia sido dada como morta no segundo pós-guerra, né? Quer dizer, o advento das abstrações, tanto informal quanto, sobretudo informal, no hemisfério norte e sobretudo geométrica no hemisfério sul, porque, quer dizer, o informalismo, inclusive o brasileiro, ainda não foi muito bem estudado, né? Se deu toda a importância ao projeto racional construtivo, mas não se viu. Então, realmente, quer dizer, parecia que a figura tinha sumido para sempre da arte, nunca mais voltaria, assim como também, quando veio o conceitual, se disse que nunca mais se fariam obras de arte convencionais, nunca mais haveria objetos, quer dizer, essas fantasias que de vez em quando surgem na cabeça, talvez sobretudo da crítica, não digo tanto dos artistas, de que alguma coisa morreu para sempre. Então, realmente, a década de 60 foi marcada intensivamente pela volta dessa figuração. E é na década de 60, naquela que se chama a segunda onda feminista, né, que se distingue da primeira onda, que é das sufragistas, é que realmente as mulheres começam a refletir sobre o próprio papel social e começam a, digamos, a negar o papel tradicional que lhes havia sido proporcionado. Eu acho que, no âmbito do que se pode chamar de pop expandido, há realmente muita... Quer dizer, eu acho que a questão... Os artistas latino-americanos podem entrar nisso, mas mostrando de que maneira eles dialogam com esse imaginário. No caso do Brasil, temos uma série de exemplos. Entre as mulheres, você vai estudar a Wanda Pimentel, porque a Wanda, acho que é um dos exemplos, né? A Wanda combina, eu acho, quer dizer, o rigor geométrico ainda que vem da arte concreta, né, com essa figuração forte que ela tem, com essas tintas carregadas, essas fragmentações, mostrando uma situação de desconforto da mulher para com o universo no qual ela estava vivendo. Quer dizer, eu acho que eu acompanhei o trabalho da Wanda, pela minha idade, na época em que ela surgiu, então dava para sentir essa tensão em relação ao papel da mulher. E depois eu diria que as artistas mulheres têm um papel predominante quando elas adentram a questão do corpo, diretamente a questão do corpo, inclusive discutindo questões que, evidentemente, só elas poderiam discutir, como a questão da violência sobre a mulher, não só a questão dos papéis, e, ao mesmo tempo, você percebe a existência de alguns temas tabus que ainda as mulheres não queriam abordar naquele momento. Então, acho que, nesse momento, embora, ao mesmo tempo, você tenha mulheres que não se aceitam como... Quer dizer, artistas mulheres que não aceitam esse rótulo de forma alguma, que não se reconhecem e que se dizem artistas. Por exemplo, Regina Silveira odeia ser vista como artista mulher. Embora você pudesse dizer que todas aquelas proliferações de objetos domésticos que se tornam monstruosos poderiam ser uma reflexão sobre o que é o ambiente doméstico para a mulher. A Carmela Gross também não se vê com esse... Quer dizer, você tem muitas artistas que trabalham nesse período, mas não se veem associadas a essa pauta. Quer dizer, então, é uma questão... Porque eu diria que há uma questão, porque parece ser uma pauta secundária, porque você tem que ser artista. E, para ser artista, você não tem que ter sexo. Então, para muitas mulheres, tem um pouco disso.
Mas eu acho que é importante a gente levantar, sim, essa questão e ver como as mulheres reagem a isso. Eu estou pensando em fazer um pequeno livro, porque na década de 70, eu escrevi, eu tinha uma página chamada A Mulher, num jornal da colônia italiana, absolutamente reacionário. E nesse jornal eu escrevi as coisas assim mais estapafúrdias para aquela mentalidade. Bom, falando, por exemplo, eu publiquei um artigo sobre aquela exposição da Ligia Pape, que acabou sendo censurada na Arte Global, Itmi, Agulha ou a Luxúria. Escrevi sobre a Anabela Geiger, etc, etc. E escrevi sobre aborto, um monte de coisas, né? Não era apenas uma questão artística, eu também escrevia, abordava outras questões. Eu não sei como, sei lá, durante 2 anos eu mantive essa página, depois eu me cansei, que era um trabalho muito, muito longo. Então, eu estou pensando em reunir os textos que eu produzi naquele momento, são alguns textos, e depois fazer um pós-fácil, mas colocando como eu vejo a questão hoje em dia, que eu tenho algumas críticas hoje em dia a certas questões que eu abraçava assim, de maneira entusiástica naquela época. Hoje em dia eu estou um pouco mais, porque eu acho que, em nome da causa, muitas vezes se valoriza apenas a causa e não a qualidade artística. Então, eu estou um pouco preocupada com essa questão. Eu acho que eu posso ser datada, mas acho que na arte a questão da qualidade ainda é um elemento fundamental. Quer dizer, apenas pensar na causa. A gente está fazendo outra coisa, está fazendo sociologia, está fazendo manifestação política, mas acho que a arte ainda tem certas especificidades. Por mais que ela possa se confundir com a vida, mas ela ainda tem um campo próprio e tem certas normas que a gente deveria pensar. Mas não tenho dúvida da Wanda como uma artista plena. Mas eu acho que você tem um grande desafio pela frente, né? Porque nesse momento há todo esse embate, né? No Brasil a coisa não é muito assim. Eu acho que você não tem muita produção teórica nesse momento, né? E às vezes eram homens que escreviam sobre isso. Eu encontrei textos do Pontual, do Frederico Moraes, muito mais que de mulheres, né? Muito obrigada. Boa tarde. Gostaria de agradecer pela mesa também, foi muito enriquecedor. Eu gostaria de falar sobre algo que você tangenciou na fala sobre a sua pesquisa, que é referente à revista Life. Eu estou para iniciar um projeto de iniciação científica referente às fotos de libertação dos campos de concentração nazistas, que foram veiculados pela revista Life, né, no momento pós-guerra, em 1945. E eu gostaria de entender um pouco mais sobre a questão da revista Life na produção e circulação de imagens, assim, principalmente referente ao fotojornalismo, né? Não tem tanto a ver com o artista em si que você falou sobre, mas também nem o período, né? Um período um pouco mais anterior. Mas eu gostaria de saber um pouco mais, né, sobre essa questão da revista Life, se possível, indicações bibliográficas também, que é algo que eu tô entrando em contato agora. E também eu gostaria de saber se tem como você, né, tratou sobre várias revistas, se tem como a gente identificar uma certa disputa entre imagens de diferentes revistas, assim, como se... tentar explicar melhor. Não entendi o que você quer dizer. Se a gente pode inserir a fotografia ou as fotos, né, colocar o fotojornalismo como um produto de mercado dentro das circulações de revistas estadunidenses, no sentido de, pensando, né, as fotos da libertação dos campos são fotos extremamente chocantes de corpos amontoados e tal. E se tem um pouco dessa intenção, né, de revistas norte-americanas já nesse período, no sentido da imagem mais chocante é aquela que vende mais. Então, se há uma preocupação da revista Life em expor esse tipo de
de imagem nesse sentido, assim. Olha, eu não saberia te dizer claramente, porque eu não estudei a revista Life em si, ela me interessou apenas como um material de consulta para encontrar as fontes de Rosenquist. Mas o que eu posso lhe dizer é que, por exemplo, no caso da divulgação das fotos dos campos de extermínio, evidentemente, aquilo faz parte da propaganda norte-americana do grande país democrático, libertador, etc. Quer dizer, isso não impede que essas fotografias tenham outras funções. Mas, evidentemente, a Life ela tá a serviço do ideário norte-americano. O Henry Luce é um cara absolutamente conservador, que acredita nos valores norte-americanos, e, portanto, você divulgar aquelas imagens, você criar o contraponto entre os maravilhosos Estados Unidos e os horríveis alemães. Quer dizer, você tem todo esse contraponto. E depois, no período da Guerra Fria, a Life está a serviço do modo de vida americano. Tanto que a grande quantidade, que eu disse que a Life ela é um catálogo de vendas, no qual, de vez em quando, aparece um artigo. Porque ela realmente ela te convida ao consumo. Eu consegui ver algumas revistas Life na internet procurando determinados anúncios. Mas daí você, para chegar num artigo, você vira páginas, páginas e páginas, e você não chega nos artigos. Quer dizer, então, na verdade, ela parece um catálogo de vendas, dentro do qual a fotografia desempenha um papel fundamental. Quer dizer, a Life alterna fotografias ainda com desenhos, com coisa gráfica, mas, é claro, a fotografia tem muito mais aquela qualidade de verdade, de atestar a autenticidade do produto. E o Rosenquist, por exemplo, o Rosenquist trabalha muito com isso em outros trabalhos, em que realmente ele se apropria de elementos da publicidade, mas às vezes ele, sei lá, ele pega... Ao mesmo tempo, também, às vezes, ele cria obras Frankenstein. Ele tira uma coisa de um, uma coisa do outro e cria uma nova imagem. Mas, então, essas revistas... E o caso do... E o que chama a atenção na Life, às vezes, é a coexistência de realidades absolutamente díspares. Às vezes, você quase acha que está diante de um quadro surrealista. Aquele exemplo que eu citei da Julia Blaut, a experiência atômica no atol de Bikini e do lado a menina chupando sorvete. Quer dizer, e o observador pega tudo na mesma faixa. Ele não cria hierarquias ou escalas de distância entre um e outro. O que é mais importante, a menina chupando sorvete ou a experiência atômica? Tudo acaba sendo... Tudo entra num caldeirão. É uma grande sopa na qual os ingredientes... E, no fundo, veja bem, o sorvete, na verdade, ele tira a atenção, tira o foco do perigo representado pela... Porque eu estava lendo a respeito de um outro assunto, que, quando houve essa explosão no atol de Bikini, foram encontrados resíduos de estrôncio, que é um dos componentes da bomba atômica, em estoque de alimentos, e que um pesqueiro japonês que estava nos arredores, as pessoas ficaram todas chamuscadas. Quer dizer, então, veja bem, então você tem uma experiência atômica e, ao lado, a menina chupando sorvete. É normal, faz parte do cotidiano, você explodir uma bomba atômica. É isso a mensagem que a coincidência te passa. Isso é cotidiano, é normal. Quer dizer, se a gente me olhar hoje em dia como as revistas se comportam, às vezes até os jornais, você começa a ver como as imagens dialogam entre si, você começa a ver também, ainda tem esse trabalho de domesticação frequentemente. Isso é normal, isso é normal. Um cara está apanhando e o outro... Está tudo normal, faz parte do quadro geral. Então, acho que aí, eu realmente não fiz nenhum estudo específico sobre a revista Life. O que eu estou falando foi da minha observação de folhear as revistas. Mas existem... Normalmente, eu não conheço se tem alguma bibliografia específica sobre... Deve ter.
Isso sem dúvida alguma. Mas eu realmente não consultei, então não poderia te ajudar nesse sentido. Bom, você tinha alguém que estava dormindo, agora não está mais. Você viu só? Fala viril. Né? O homem ao lado. Né? O homem por perto, né? Bom, eu gostaria de agradecer, então, novamente a Ana Tereza por essa fala extremamente interessante, crítica, política e, ao mesmo tempo, muito bem situada com relação ao objeto artístico. Foi uma grande honra recebê-la aqui. Digo isso em meu nome de toda a organização do evento. Agradeço a todos aqueles que resistiram até os últimos momentos desse encontro e que serão agraciados com um coffee break. Não é um coffee break, né? Não sei o que é um banquete de sobrevivência, né? Uma coisa assim, né? Que só aqueles que realmente ficaram até o final vão poder usufruir dessa benesse, né? Bom, relembro aqueles... Agora é até quase redundante dizer isso, porque eu acho que eu conheço quase todo mundo que está nessa sala, né? Mas relembrem aos seus amigos que nós montamos uma exposição de arte na Casa do Lago, que abriu na segunda-feira, junto com o evento, e que essa exposição continua por mais 2 semanas. O encontro, felizmente, não continua, né? Para a nossa tranquilidade, ele acaba hoje, mas a exposição continua para mais 2 semanas, então fica lá o convite para que vocês visitem essa exposição. E na semana que vem a gente abre uma exposição também na biblioteca aqui do IFISH de colagens surrealistas. É uma exposição meio retrô, com algumas colagens vindas da França. Né? Foi montada já hoje cedo e vai ser oficialmente aberta semana que vem. Então é isso. Então, aqui no lugar que me compete de coordenador do Encontro de História, do 14º Encontro de História da Arte, eu decreto o encontro encerrado. Tchau.